Tinha sentimentos. Claro. Se você estudar a origem, você vai ver que Adão estava completamente cheio de desejos e sentimentos pela sua natureza. Mas é uma natureza divina, né? Tinha medo. Que mais tem ali? Olha só, mas aonde que houve esse abalo? Bora para voltar para o abalo aqui. Olha só, Efésios 4, do 18 a 19. Livro de Efésios, né? Lá no Novo Testamento, você vai ver lá, capítulo 4, 18 ao 19. A gente vai falar um pouco sobre esse abalo, né? O que é esse abalo? A separação pela dureza do coração, né? O movimento do desejo a pecado. 4, 18, 19? Isso, lê para nós aí, José. Achou aí, minha querida? 4, Achou. tá ali, ó. Ela já tá na quadra 7, só tá faltando achar o número da casa. Eles estão como que é? Peraí que tá. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Olha só, como que isso entra? Qual que foi a depravação e a impureza, né? Essa terraformação, Deus deu uma ordem, né? Vamos começar pela essa ordem. Lá em Gênesis fala que não era para tocar em uma árvore. Não é verdade? Então, a impureza foi tocada em uma árvore. Houve o quê? O desejo de desfrutar. E houve o terceiro passo, a emoção, que foi se esconder de Deus. Então, esses 3 passos, veja só, separado pela dureza do seu coração. Né? O pastor Cláudio Duarte, né, até fala, né, que tem uma piadinha. Adão, Adão, onde que você estava, né? Sabendo que Deus sabe onde que está todo mundo, né? Adão estava escondendo. Por quê? Ele sabe que ali na sua emoção, no seu sentimento, no desejo de proteger a sua amada, pecou. Agora, se fosse diferente, eu não estou colocando a culpa na mulher, não, tá? Vamos pensar aonde que está a ruptura da terraformação do homem. Por que o homem não é mais a imagem e semelhança de Deus? A gente não é mais aquela imagem por causa de Adão. Foi quebrada, né? Nós temos agora o quê? A imagem e semelhança de Adão. As emoções, a vontade de pecar, o coração duro, os 4 personalidades do homem. Porque Adão era perfeito. Porque Deus, olha lá, se você voltar a página da tua Bíblia, correr lá, você vai ver que no finalzinho Deus olhou assim. E vi que era bom. Não é verdade? Deus fez tudo perfeito. Mas nós, dentro da nossa terraformação, né? Eu quero só voltar aqui, ó. A terraformação do homem é a transformação, dominação dada a um processo. Olha só que legal esse pensamento. Ou seja, o processo do pecado, como foi lido agora em Efésios 4, 18, 19, separado pela dureza do coração ao movimento do desejo de pecar. Legal, né? E a origem e sua formação? A Gisele leu ali em Gênesis, que foi 2,7, né, gente? Lê pra mim de volta ali, Gênesis 2,7. Bora hoje a Bíblia tá comendo. Enquanto a Gisele procura aí, vai compartilhando, vai escrevendo, vai dando um likezinho aí, né? A gente não é movido a like, mas é legal ver o coraçãozinho e o joinha crescer, né? Motiva o nosso trabalho, porque a gente sabe que vocês estão aí. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gente, me explica aqui. Você me fez um esboço. Você falou que o homem é feito do quê? Corpo, alma e espírito. Na visão, né, da Bíblia, a parte da alma e o espírito, né? A Bíblia ela nos ensina que o corpo, ela, né, aqui que está, e temos a alma e temos o espírito. São 3 coisas distintas.
né? Pelo contrário, que a Bíblia ensina que eles são um só apenas, né? Então, o corpo, a alma e o espírito se tornam um, porque formam a vida do ser humano como um todo. Primeiro de tudo, quando a Bíblia se refere a corpo, alma e espírito, junto ela faz um nível didático, tá, gente? Mostrando a totalidade dessa natureza, tá? E o mesmo Deus que fez, e o mesmo Deus de paz, que vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e corpo, e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Nesse texto, a gente pode ver que as palavras de corpo, alma e espírito, separadas uma das outras, Paulo está tentando nos ensinar e utilizar disso para mostrar para todo ser humano que tem um ser puro, ou seja, um ser humano de forma íntegra, né, totalmente integral, que deve ser preparado para a volta de Cristo completamente puro, né? Legal, hein? Tô indo aí na parte bíblica de como Deus deseja que a gente nos torne, né? Depois dessa ruptura que teve lá no Jardim do Éden, né? Como Paulo explicou, né? Então, como o apóstolo Paulo, ele começa a transitar, né? Explicando sobre isso, né? O corpo, na verdade, ele se refere ao aspecto físico, né? A alma, como eu disse já anteriormente, ela se cede às emoções da nossa mente, né? É onde a gente começa muitas vezes entulhar coisas através da nossa alma, né? E o espírito, ele se refere de uma forma, de uma natureza espiritual, tá? Que faz essa ligação entre nós a Deus, que também a gente conseguiu ver ali na passagem ali, né? Que quando ele fala ali em 1 Tessalonicenses. Quer continuar? Posso só dar uma entrada aqui, né? Já entrando, agradecer por vocês, Elisângela, que legal, Elisângela, valeu. Alexandre Cristiano, ô meu irmão Alexandre, nos diz onde você tá, me fala onde que você tá aí, nesse Brasilzão de Deus. Olha só, a sua origem, a Gisele entrou na área de Deus, e eu vou entrar na área do homem. Né? Hoje o programa tá legal, obrigado. Não desista do canal não, vai compartilhando, vai chamando as pessoas. Origem e a sua formação. Né? A natureza dupla, material e espiritual. A Gisele leu, né? Corpo, alma e espírito. E olha só que legal que na ciência, a psicanálise pensa. Pó material é igual ao quê? Corpo. Sopro espiritual. Você acredita que a psicanálise fala sobre isso? Fala sobre o sopro espiritual. Espírito e alma. Que loucura! A tricotomia é em uma divisão em 3 categorias. Então, na filosofia, é usada para dividir aspecto do homem como 3 naturezas distintas que se integram. Né? Então, a tricotomia freudiana é um interessante quadro, né, da personalidade humana apresentado por Freud, tá? Freud é aquele cara lá, aquele senhor de bigodão, né, que fala que Freud tudo explica Deus, na verdade, né? Então, qual descrevia uma tensão entre o ego e o superego do homem, a civilização e a sua porção mais primitiva, que se chama id. Você lembra? Nós falamos do id. Id é a vontade. Id é a vontade de permanecer nesse canal, a vontade de compartilhar, né, a mensagem de Deus, a vontade de orar a Deus. Então, isso é primitivo.